Fala galera, bora para mais um vídeo, mais um react. Infelizmente, o Atlético Mineiro tomou uma sonora goleada. Hulk expulso sem ninguém entender o motivo. Até agora ninguém entendeu por que o Hulk foi expulso. Perseguição, o árbitro às vezes será que forçou o cara a falar alguma coisa? Ele não entendeu por que foi expulso. E aí acabou prejudicando o time do Galo. Cara, o que a arbitragem faz não é de hoje. Quando o Galo joga contra o Palmeiras, não tá inscrito, galera. É uma perseguição gigantesca. Vamos esperar amanhã ou hoje ainda, não sei, sair o tal famoso áudio do VAR para a gente ver o que aconteceu. Enquanto isso, vamos assistir mais um vídeo. Deixe o seu like, se ainda não é inscrito, dá essa moral pra gente, se inscreva no canal e acione o sino. Me perguntou por que eu dei amarelo, dei outro. Opa, Só um indício, o Hulk tá. Quando ele fala pra câmera ali, isso. ele reclama muito do segundo amarelo. Ele só não questionou. fala nada sobre o primeiro. Ele fala questiona só- o segundo. Só questionou. Ele questiona o segundo. É o que ele disse, que ele apenas perguntou, sem nenhuma outra frase embutida na E pergunta. pede leitura labial. Então, E pede leitura labial. Na verdade, ele fala De que que ângulo, questionou. Que ele questionou, quer dizer, no momento em que ele toma o segundo, ele questionou o primeiro. Sim. Eu questiono mais o primeiro, se vocês querem saber. Então fala. Eu questiono mais o primeiro, que eu não sei o que aconteceu. Porque assim, cara, e você sabe, né, William, desde o começo da temporada que eu falo aqui, o que precisaria acontecer no futebol brasileiro é a CBF avisar todos os clubes, chamar todo mundo, um representante por clube, colocar todo mundo numa salinha e dizer o seguinte: acabou, acabou. Tolerância zero. A gente precisa ter mais jogo de futebol no Brasil e menos reclamação, e menos rodinha, e menos peitada e tudo mais. Então, assim, para mim, isso eu falo desde o começo do ano. Sim. Acho que é uma coisa que precisa acontecer. Curiosamente, isso aconteceu aonde agora? Na Euro. Eles estão prometendo que vão dar amarelo. Só que lá não tem reclamação, a gente não vê nenhum cartão amarelo, não vê nenhum cartão vermelho e tudo mais. O Hulk, claro que quando a gente vê ele falando para a câmera, no momento que ele fala para a câmera, ele reclama do segundo amarelo. Mas quando ele reclama do segundo amarelo, ele reclama do segundo amarelo dizendo: eu fui falar para ele porque você me deu o primeiro cartão amarelo. Sim. Né? Porque, de fato, assim, eu discuto muito mais o primeiro do que o segundo. O segundo, claro, a gente acha normal, a gente acha distância regulamentar hoje em dia, o cara levantar e ficar nariz com o árbitro, ir para cima do... É normal no futebol mas não brasileiro. ficou, Você né? acha que Mas no ele deu primeiro ele cartão deve antes ter de se ficado, aproximar. falado alguma coisa ali pro árbitro? Então, eu não sei o que ele falou no primeiro, se ele falou alguma coisa ou não. Claro que o cartão foi por alguma reclamação no primeiro. Agora, eu não sei se ele falou alguma coisa, se ele não falou. Vamos ver qual vai ser a justificativa do árbitro que ele vai colocar na súmula, ainda que isso também, e aliás depois, ele dá uns cutucões... No microfone aqui do árbitro. Então Talvez. assim, o Hulk a gente sabe, ele é um pouco destemperado, ele tem sido destemperado, não é só ele, você tem outros jogadores que seguem um pouco esse procedimento, a gente falou ontem do Luciano aqui, assim, eu sou daqueles caras que, repito, temporada após temporada, eu peço a tolerância zero para reclamações. Sim. E quem toma um amarelo, eu não acho que tenha que ter a postura que ele teve. Mas quando ele diz que ele vai para a câmera, ele fala: eu reclamei do primeiro cartão. Eu queria saber por que ele me deu o primeiro cartão. Porque, de fato, o Hulk não fez nada no chão ali que justificasse... Ali zero. Então, assim, mesmo que ele... Porque qual poderia ser uma interpretação? O jogador do Palmeiras faz a falta, ele marcou a falta para o Atlético, mas o Hulk depois deu uma solada, um chute. Eu não vi isso acontecer. Também não. A reclamação, não sei, o Hulk mal levanta, já toma o cartão amarelo. Então, realmente, é o que o Calçade falou. Não dá muito para a gente saber. Mas como disse o Losetti até na transmissão, eu concordo muito com o que disse o Losetti. Eu acho que a discussão, para mim, ela é maior sobre o primeiro cartão amarelo do que sobre o segundo, embora esse procedimento do Hulk no segundo lance seja um procedimento normal aqui no Brasil. Até porque do que o Hulk estaria reclamando se a falta foi pro time dele? Então, acho que Você ir ali começar a reclamar, já falar alguma coisa, xingar o árbitro, sei lá o que ele a falou, não né? ser que Tu tenha sabe? acontecido alguma coisa fora das Falta- câmeras. Hoje em dia isso é raro por causa do VAR e do número de câmeras no campo. A reclamação dele denota uma certa
falta de conexão com o que pode acontecer no jogo, sendo o que está no futebol brasileiro. Aqui no futebol brasileiro, você pode dar um empurrão agressivo no cara e não acontecer nada, você pode encostar e ser expulso. Aqui é assim. A partir desse princípio, o jogador entra em campo para ganhar o jogo. E ele precisa se adaptar às dificuldades, ao que é ruim do futebol brasileiro. Eu estou falando da arbitragem, nesse caso, que também é vítima do que é a gestão, da falta de preparação e tudo mais que a gente fala aqui todas as vezes. O Hulk é um jogador experiente. Ele não pode dar esse mole, e eu não estou nem falando que ele deu motivo para ser expulso, tá? Mas eu entendo muito o que o Jean disse, para dar cartão. Se por acaso ele tomou cartão por causa disso, eu entendo a irritação dele. Se ele pergunta para o árbitro, eu não sei como ele pergunta. Agora, evita. Infelizmente, eu sei que o torcedor do Atlético o atleticano está me vendo, está irritado. Claro. Porque está se sentindo injustiçado, e eu não sei se foi ou não foi. Pode ter sido, pode não ter sido. Todos nós falamos aqui, a gente não sabe o que o Hulk falou. Então eu não posso ficar aqui adivinhando, pressupondo, fazendo qualquer tipo de juízo de valor para dizer se o árbitro acertou ou não. Só um detalhe, pelo que eu estava vendo aqui, já é a segunda vez que esse árbitro expulsa o Hulk. Também não vou entrar nessa. No jogo contra o América. Não. Aí o torcedor, você vê a reação na Arena MRV, né? Como é que foi, né? O torcedor saca Sim. qual é o árbitro e tal, ele tem essa informação. Já começou. Aí tem aquele episódio do Hulk com o Daronco, que até hoje não foi bem explicado. Nem de uma parte, nem de outra, né? Então assim, aí começa a vir vários capítulos envolvendo o Hulk. Aí, claro, o torcedor vai ficar louco da vida, vai ficar irritado, a perseguição com o Hulk e tal. Agora, como a gente não sabe o que aconteceu, são várias coisas que ficam sendo levantadas e a única analisadas. certeza que eu tenho é que se um dos cartões foi mostrado por causa da disputa de bola que a imagem apresentou, Aí é um grande erro. é enorme. Enorme. Exatamente. Enorme. Exatamente. Enorme. Até porque são 2 jogadores do Palmeiras sobre o Hulk. Exato. E ele leva amarelo. Disputando só a bola. Ele poderia chutar alguém? Não chutou. Assim, eu vejo que o Hulk se expressou. Saiu de campo, indignado e pedindo uma leitura, um microfone. Então ele confia naquilo que ele está dizendo. Quando ele pede uma prova ali, é porque ele confia mas ele pode ter passado do limite. Pode. Daronco não é a mesma sabemos. coisa, né? Agora, o árbitro tem que fundamentar. Eu estou curioso para ver esse relatório. O árbitro tem que fundamentar muito bem. Porque o Hulk precisa ter xingado 2 vezes. Uma expulsão. Ou 2 vezes o árbitro, ou alguém, um adversário e o árbitro. Não pra ter sido expulso. Não é algo. Você não trata uma expulsão como algo banal. Uma expulsão vai mexer. E dificilmente uma expulsão deixa de mexer no placar de um jogo. Entendeu? Porque ela altera o jogo. Ela altera. Então estava 1-0, terminou com goleada. Então, uma expulsão altera significativamente um jogo de futebol. Então, o árbitro tem que estar muito bem fundamentado e tem que ser a expulsão correta. Eu aguardo a manifestação do árbitro, porque se ela for uma expulsão, se for um argumento assim, sabe, Bini, que não for pesado... Sim, tem que ser uma coisa... Aí nós temos um problema grave para resolver. Aí. Só a curiosidade aqui, porque é o seguinte, foi realmente, eu citei aqui aquele jogo do Atlético com o América, foi realmente esse jogo, e foi quando o Hulk deu aquele desabafo lá. Mais um mês eu vou embora, ficou louco lá com a arbitragem e tal, etc., saiu reclamando e tudo, e né, já teve essa passagem com esse árbitro. Também a gente só está trazendo uma informação de uma coincidência, ninguém está dizendo que é perseguição, etc. Outra coisa, para ser justo com o Hulk, tá? Bem rápido. Se os outros jogadores podem reclamar, ele também pode. Sim. Não estou falando xingar ou estou falando se ele... Aí a gente vai entrar na falta de padronização. Mas na falta de critério. gente, assim, eu só acho... É um jogo lúdico. É um jogo lúdico. Se um pode, o outro não pode. A única injustiça que há no futebol é alguém poder fazer uma coisa em campo e o outro não poder. Porque aí vai impactar no resultado, no quanto dinheiro entra no clube, se o cara tem sucesso ou não tem sucesso. O dentro de campo é lúdico. É lúdico. O que torna o jogo desigual dentro de campo é o que impacta fora de campo. Então, não estou defendendo o Hulk. Só falando que o jogador brasileiro reclama por tudo quanto é motivo, chega perto do árbitro, não toma amarelo, etc. Tal. Não estou falando que o Hulk não tinha que tomar. Eu não sei o que ele falou. Então, não, mas porque assim, aí eu não estou dizendo sobre hoje, tá? Vamos esquecer o hoje. Tá. Porque o que pode ser a argumentação de uma perseguição tem a ver com o passado, tá? Sim. Acho que o lance de hoje a gente já falou. Não dá
para normalizar a atitude do Hulk nos campos de futebol do Brasil desde que ele voltou. Ele é um cara que reclama acima da média, assim como o Luciano reclama acima da média, Sim. assim como o Gabigol reclama acima da média. Então, assim, eu não acho que a gente deva, de alguma maneira, absolver esse tipo de comportamento. Repito, não estou falando de hoje. Eu acho que hoje, para mim, fica muita dúvida, sobretudo em relação ao primeiro cartão amarelo, porque não sei se deu tempo dele xingar ali no chão, ele xingou o árbitro, porque ele mal levanta e já toma um amarelo. Então, assim, lance de hoje à parte, não é verdade, assim, o Hulk não reclama igual aos outros jogadores, assim como alguns jogadores no futebol brasileiro não reclamam igual a outros jogadores. Cada um tem sua personalidade. Sim, mas é que quando você diz, veja Se não bem, acontece nada com ele tem o direito e os outros não têm direito, ele não tem direito e os outros têm direito, não é verdade. Eu não falei que isso acontece só comigo, eu tô Ele falando é que ele tem o direito dos outros. acima da média Só nesse isso. tipo de comportamento. E eu, assim, na minha opinião, eu falo isso desde sempre, desde o começo do ano, a gente tem que apontar o dedo para jogadores que agem Dudu era um que dessa reclamava maneira. acima da média. A gente tem que... Dudu reclamava acima da média em volta da carreira. Peitou árbitro, não sei o quê. Perfeito. O Dudu é o melhor exemplo, inclusive, de que é possível haver a mudança. Porque o Dudu era mais insuportável do que o Hulk. Escapou de Mas uma é suspensão. indivíduo, O não é do Dudu futebol. chegava, o Dudu chegou Perfeito. a peitar o árbitro, né? Klaus, não foi. Não sei se foi. Não, sei foi o se Daronco. Não foi o o Daronco. Paulista foi no No Paulista estadual, E o Dudu não ia nem conseguir peitar o Daronco. O né? Abel chegou. É, Desculpa, você tá quem num- peitou o Daronco foi o Hulk. É, o o Dudu umbigo foi do Daronco. O Hulk tem condição de Aí peitar o pode, aí Daronco. pode. Aí é o Hulk com o Thanos. Vamos lá, vamos ouvir. Bom, galera, é isso aí, rapaziada. Não sabemos se a expulsão do Hulk acabou ocasionando a derrota, né? Não dá para saber, mais que isso contribui muito. Foi uma sonora goleada, né? Ninguém esperava, nem os mais otimistas dos torcedores podia imaginar que o Atlético Mineiro sofreria 4-0 do Palmeiras, né, cara? Foi uma verdadeira sonora goleada. Noite pro torcedor atleticano, para os jogadores do Atlético esquecer, né, ou não esquecer, né? Ou gravar na memória aí e ficar muito indignado com o que foi feito dentro de campo. Obviamente a arbitragem ajudou bastante, contribuiu muito para que esse resultado fosse assim. Agora não dá muito, né? O Campeonato Brasileiro não deixa muito chorar. O Atlético Mineiro tem um jogo a menos e pode chegar aos 16 pontos e ficar ali a 3 pontos do líder, que hoje é o Botafogo. Próximo jogo do Atlético é contra o Vitória, é um jogo fora de casa. O Vitória venceu a primeira partida, né? Está com 6 pontos. Venceu o Inter fora de... Não, fora não, né? Venceu o Inter jogando em casa. É um time que só tem derrotas, né? Só derrotas e essa vitóriazinha aí, uns 2 empatezinhos. Então, o Atlético precisa vencer esse jogo, chegar aos seus 16 pontos, encostar ali no... Se o Atlético vence, ele vai a 16, né? E ele já fica ali na vaga do São Paulo, no 6º colocado. Esse ano vai ser o campeonato mais difícil de todos os tempos. O campeonato mais difícil que a gente já viu, né? Campeonato Brasileiro tá muito pegado, muita SAF, muito time. Sim, eu costumo falar que no Brasil não tem time bom, né? Eu não acho que o Brasil tem time bom. Porque se tivesse time bom, 1 ou 2 times bons, esses 2 times aí voariam, né? Nadariam de braçada, como é o Manchester City, como é o Real Madrid, como é no Portugal lá, o Porto, ou Benfica, ou... Como é que é o nome do outro time, cara? Esqueço o nome do Sporting, né? Então são os times bons que se destacam. Aqui não, cara. Aqui o Atlético cogitado a título toma 4. Aí o Flamengo perde pro Botafogo jogando em casa. Aí o Palmeiras perde pro Atlético Paranaense jogando em casa. Então é muito oscilável esse campeonato nosso. Então, tudo pode acontecer daqui até a 38ª rodada, né?
Calma que dá tempo pro Atlético Mineiro buscar alguma coisa ainda.